Boa noite, minha Paraíba, frente a frente, no ar, pela sua TV Arapuã, neste dia 30 de dezembro de 2024. Que bom que a gente chegou aqui ao final de 2024, já agradecendo você que ficou conosco ao longo desse ano inteiro, acompanhando aí todos os debates, todas as entrevistas do Frente a Frente nas noites de segunda-feira aqui pela sua TV Arapuã. E para fechar, para esse último programa do ano de 2024, o nosso convidado é o Dom Alcivan Tadeu, bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba. Vem conversar um pouco aqui com a gente, deixar uma mensagem aqui natalina dentro dessa oitava de Natal aqui para a Igreja Católica, falar um pouco também sobre a sua trajetória como sacerdote e homem de Deus, falar um pouco sobre os desafios da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Fica com a gente, frente a frente, tá no ar. Dom Alcivan, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por estar fechando o ano de 2024 conosco aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite, Luiz, aos telespectadores da TV Arapuã, um prazer, uma alegria voltar aqui para esse momento de bate-papo com você. Muito bom, temos um tempo bacana para conversar. As pessoas perguntaram muito quando o senhor tomou posse, aliás, a partir do anúncio da sua vinda e quando o senhor tomou posse como bispo auxiliar, fevereiro desse ano, de 2024, perguntava o seguinte: o bispo auxiliar, ele é o substituto do arcebispo da Paraíba. Explica pra gente esse modelo de auxiliar, porque não é bem isso, pra gente entender. E, na verdade, também já aconteceu isso na Paraíba, de bispos auxiliares estarem configurando a Arquidiocese da Paraíba. Explica pra gente ficar entendendo. E tem muita gente que diz, o bispo está lá se preparando para substituir o arcebispo da Paraíba. Dom Delson. Nós sabemos que a nomeação de um bispo auxiliar, ela decorre da necessidade de uma grande arquidiocese, como é a nossa Arquidiocese da Paraíba, com mais de 1,5 milhão de habitantes, com mais de 100 paróquias. E Dom Delson pediu, a Nunciatura Apostólica que pudesse enviar um auxiliar para ajudá-lo nessa dimensão toda pastoral da Igreja Paraibana. Então, eu fui nomeado no último dia 8 de novembro pelo Papa Francisco para ser auxiliar aqui da Arquidiocese da Paraíba. Então, a minha missão é de colaborar com o arcebispo, estar ao seu lado naquilo que ele assim pede, as obrigações que competem também a mim. Então, ajudo tanto na dimensão pastoral como na dimensão administrativa e assim vamos desenvolvendo esse trabalho pastoral. Sucedê-lo... Tem alguma coisa a ver com substituição? Sucedê-lo, vamos dizer assim, que não é propriamente a regra, não é? Já aconteceram casos em que realmente os auxiliares sucederam os arcebispos na Igreja do Brasil. Por exemplo, a Arquidiocese de Porto Alegre, o atual arcebispo, que é cardeal, Dom Jaime, era auxiliar e depois sucedeu o arcebispo. Pode ocorrer, mas não é regra. E então, eu estou mais como esse auxiliar, ajudar a Arquidiocese a tudo aquilo que ela tem de suas demandas, de suas necessidades. Então, é esse o percurso a priori. Ou seja, não é roteiro, não faz parte desse propósito, mas pode ser que isso aconteça. Isso depende do Papa, da Nunciatura Apostólica, da necessidade. De repente eu posso até suceder, se for o caso, mas não é uma regra. Pode ser nomeado outro arcebispo e eu continuo como auxiliar do outro que virá, e daí por diante. Isso aí depende de todo um contexto, de conjuntura eclesial da igreja, daquilo que a igreja possa pensar ao longo desse período. Dom Delson já falou sobre isso, o senhor? Não falou sobre isso. Dom Delson completou 70 anos, ele tem mais 5 anos à frente da Arquidiocese, porque canonicamente a idade para a renúncia de um bispo é 75 anos.
Em alguns casos, o Papa prolonga um pouco mais, isso, né, dependendo da realidade. Em outros casos, aceita a renúncia prontamente e já indica o novo arcebispo. Mas nós nos preocupamos agora, né, em conduzir, né, a Igreja Paraibana, as suas demandas pastorais, administrativas, aquilo, né, que é o dia a dia da nossa rotina como bispos aqui na Arquidiocese da Paraíba. E nesse tempo na Paraíba, Dom Alcivão, o que é que o senhor consegue ter de leitura do ponto de vista da atuação e do trabalho da Igreja Católica aqui, especificamente na Arquidiocese da Paraíba? Eu cheguei aqui à Paraíba no mês de fevereiro passado, né? Então são em torno de 10 meses basicamente, mas já tive um pouco a noção da realidade da Igreja da Arquidiocese da Paraíba. Eu já visitei em torno de 70 paróquias. Você falou no total são as 100 paróquias. São as 100 paróquias, né? Então, abrangendo João Pessoa... João Pessoa, né? A Grande João Pessoa e o interior. Agreste, Vale do Mamanguape, né? Várzea, Bahia, Santa Rita, Cabedelo. Então, eu já estive em 70 paróquias, crisma, festa de padroeiro, uma visita de cortesia que o padre me chama. Então, o que eu tenho percebido é que é uma igreja que tem, não é, uma fé muito sólida. O povo de Deus é um povo de fé, não é? Ou seja, as pessoas amam a igreja. Então, as pessoas estão à frente dos movimentos, das pastorais, dos grupos. Eu percebi isso crismando, não é? Quando temos catequistas, né? Muitos catequistas, pessoas que fazem isso voluntariamente. São pessoas que não recebem para isso. Então, na área social também, quantas pessoas estão empenhadas para isto, a arquidiocese, as paróquias, tem muito trabalho, social. Então, é uma igreja viva, uma igreja que tem uma história, centenária, porque a igreja paraibana tem mais de 130 anos de história como igreja, como arquidiocese. Então, as pessoas que aqui passaram, os bispos, arcebispos, padres, religiosos, religiosas, foram pessoas que ajudaram a construir esta história, né? E cada um vai colaborando na medida do possível, naquilo que é próprio, da sua missão. Então, para mim é muito gratificante, né, iniciar a minha missão de bispo aqui na Arquidiocese da Paraíba, porque aqui, ao chegar, eu encontrei um bom acolhimento, da parte do arcebispo, dos padres, dos religiosos, dos seminaristas, dos leigos, das novas comunidades, dos consagrados e consagradas. Realmente eu digo que eu não tive dificuldade de adaptação, aqui na nossa igreja arquidiocesana da Paraíba. O senhor veio da experiência de serviço no Rio Grande do Norte, né? De onde é sua, inclusive, de onde é natural, inclusive. Dá para fazer um recorte do povo paraibano, do ponto de vista da fé do povo paraibano, do engajamento do povo paraibano com o Rio Grande do Norte, ou na verdade o Nordeste, o povo nordestino, de certa forma homogêneo, inclusive, tem uma fé profunda? Olha, eu posso dizer, que nós temos uma fé muito semelhante, até porque éramos todos, uma diocese só até a divisão, das dioceses, como se encontram, Então a Paraíba abrangia, um território muito vasto e nós viemos aqui, da Paraíba, lá Caicó, de onde eu sou, do clero daquela diocese do Sertão do Rio Grande do Norte. O primeiro bispo que inclusive pisou em solo potiguar, seridoense, foi Dom Adalto, que foi o primeiro bispo aqui, paraibano, ou seja, a arquidiocese compreendia toda essa vastidão. Depois foram divididas as dioceses, Cajazeiras, Caicó, Natal e daí por diante. Mas eu digo que nós nos assemelhamos muito na fé, o Rio Grande do Norte com a Paraíba. Claro que no sertão, no interior, as pessoas têm uma fé assim muito mais própria, genuína, pelo contexto que é o interior, o sertão. A capital é um pouco mais diverso, mas é uma fé também muito arraigada. Então eu vejo que há uma semelhança muito grande, da fé do povo potiguar com a fé do povo paraibano. Por isso que eu digo às pessoas que eu não tive dificuldade de adaptar-me aqui à Paraíba, Eu digo às pessoas, parece-me que eu já vivi aqui há um bom tempo, Então, mas é assim, é uma fé realmente muito bonita, essa fé do povo de Deus, simples,
uma fé muito humilde, mas uma fé muito própria. E nós sabemos que nesse contexto há uma devoção muito especial à Nossa Senhora. Então, as pessoas têm assim, um carinho muito especial pela Virgem Maria, e isso é praxe, nota vendo essas manifestações onde nós passamos. Bom demais. A gente teve recentemente, acompanhando aqui na Arquidiocese da Paraíba, a ordenação de 7 novos padres, não é isso? Os sacerdotes ali que já iniciaram seu serviço como ordenados padres aqui na Arquidiocese. Como é que o senhor avalia essa formação, e de novos padres da Igreja Católica, especialmente aqui para o Nordeste, especialmente aqui na Paraíba? A gente consegue perceber, Dom Alcivan, uma vocação profunda do nosso clero e dos nossos presbíteros? Você consegue fazer esse recorte também? Ou os desafios passam, sim, por identificação de homens de Deus que de forma vocacionada se entregam ao serviço da Igreja Católica? A formação presbiteral, ela é uma preocupação de toda a Igreja. O Papa tem insistido, a CNBB tem insistido que nós procuremos formar bem os futuros sacerdotes. De modo especial, esses homens, rapazes, que estão dentro de uma cultura, de um tempo. 50 anos atrás era uma realidade de igreja, de sociedade, de mundo. Hoje, pleno século XXI, é outra realidade, são novos desafios. E a igreja precisa preparar esses rapazes, esses vocacionados, que serão os futuros padres, para enfrentar as demandas e as realidades do contexto de mundo que nós vivemos. A nossa arquidiocese, ela conta hoje com 154 padres do clero diocesano, fora os religiosos. Então, somamos, vamos dizer, aí um total de 170 padres para as 100 paróquias, para atender 1,5 milhão de pessoas espalhadas pelo território da Arquidiocese da Paraíba. Então, eles são pessoas acompanhadas, começam a viver um acompanhamento com os encontros vocacionais. Um rapaz, um jovem desperta esse desejo de ser padre lá numa paróquia, numa comunidade. Naturalmente, ele procura o pároco e diz: olha, eu estou sentindo no coração o desejo de ser padre, e o pároco daquela comunidade, daquela paróquia, encaminha esse menino para um processo de formação, ou seja, de discernimento. Primeiro, encontros vocacionais. Durante o ano, o seminário tem uma equipe vocacional com padres responsáveis que acompanha, vai fazendo o percurso a cada mês ou cada bimestre, um encontro vocacional. Começamos a conversar com esses rapazes até o momento em que nós vamos selecioná-los para começar um período de propedêutico. Então, eles passam um ano num propedêutico para ir começando a entender a dinâmica da formação, do processo formativo. Após esse ano, eles vão ir para o seminário maior, para fazer 4 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia. Então, nós os preparamos durante 8 anos, 9 anos no mínimo, para que essa pessoa seja ordenada. Então, nós sabemos que há os desafios do tempo presente. Então, a formação, ela acompanha tudo isso. É a formação intelectual, humano-afetiva, a formação pastoral. Tudo isso é acompanhado durante esse período para que esse jovem, esse rapaz, ele possa fazer um processo de discernimento. Não é? É isso mesmo que eu quero. Realmente eu tenho a aptidão para viver isso que a igreja pede, não é, de um jovem. Esse sacrifício, assim, né, para deixar a casa, o pai, a mãe, a família, não é, talvez até uma profissão, e me doar para isso. Então, ele vai vendo isso. Então, ele tem tempo e profundidade para fazer. Exatamente, tempo e profundidade para analisar a sua vocação. Pode acontecer que nos primeiros 6 meses um rapaz diga: não é a minha vocação, pede para deixar a casa formativa. Pode acontecer que já no final ele também possa dizer honestamente, sinceramente: não, eu não tenho vocação, então a minha vocação é para o matrimônio. Então ele vai viver o percurso de vida dele, mas
é um processo, né? Ou seja, é preciso preparar bem essas pessoas para enfrentar os desafios e as realidades que hoje o mundo apresenta, né? No desafio pastoral, da vida urbana, de tudo aquilo que são demandas de um tempo presente. Dom Alcimar, tem um tema delicado que, de certa forma, em algum momento pode ser ou não debatido publicamente, mas acredito que a própria Igreja Católica também tem um olhar para esse debate, que é a história da homossexualidade dentro dos seminários. Como é que a Igreja tem visto isso? Como é que a Igreja tem tratado isso dentro desse processo de formação e também de discernimento sobre a vocação a seguir? Veja bem, os documentos da Igreja, eles têm as suas orientações, né? Quando, por exemplo, um rapaz, um chamado à vocação, descobre essa opção na vida dele, né? Então, o Papa Francisco tem orientado que evite-se que recebam no seminário aqueles que têm uma cultura arraigada, não é, nessa dimensão. Não é claro que nós sabemos que é uma pessoa. Nós temos que respeitar as pessoas, não é, nas suas opções, não é, na sua dinâmica de vida. Mas a Igreja, ela pede que as pessoas, não é, possam serem acolhidas, respeitadas, ouvidas e orientadas. Não é? Agora, é claro que se a pessoa manifesta uma opção clara, não é, a sua opção homossexual clara, objetiva e procura viver isso claramente, então é difícil que ela possa conciliar isso com a vocação, não é, com o chamado da vida presbiteral. É porque se força para levar adiante, depois vem as dificuldades, não é? Ela vai sofrer, vai fazer sofrer a própria igreja, não é? Ou seja, então é preciso muita prudência, muito cuidado, não é, para com as pessoas que, não é, têm essa opção e essa tendência, né? Então, os documentos dizem que evite-se que receba aquelas pessoas que realmente tenham essa tendência de uma maneira arraigada realmente, não é, na sua vida. Então, o melhor caminho é orientá-los para, não é, seguir a vida, não é, trabalhar a sua vida, trabalhar a sua afetividade, fazer um esforço para viver a própria castidade que somos chamados a viver, todos nós, todos nós sejamos, pessoas, que têm uma opção, homo ou hétero, então, mas cristamente falando, aquilo que é a dinâmica do Evangelho, chamados a viver a castidade. Dentro do matrimônio, né? Exatamente, né? Dentro do próprio matrimônio também, o casal é chamado a viver a sua castidade. Então, sabemos que são aspectos bastante delicados, né? Situações que a igreja ainda trabalha, busca encontrar um caminho para ter uma resposta, né, clara e objetiva para essas pessoas. Mas esse primeiro passo é de, logo na origem, procurar direcionar para o caminho certo, entendendo e compreendendo que são incompatíveis. Para além da questão da homossexualidade, a questão, porque o próprio celibato vai impor ao sacerdote, mesmo ele tendo ali uma vocação para o matrimônio, vai impor o celibato. Isso, porque é uma condição, né, para o sacerdócio na igreja latina, né, o celibato. O senhor concorda que essa até vou lhe perguntar, mas depois me corrija, tradição, se não for tradição, esse cânone, ele deve ser mantido, Dom Alcimar? Olha, nós sabemos que esse debate ele já surgiu, né, na igreja, vem surgindo ao longo do tempo, né? Nós sabemos que é uma disciplina, né, que a igreja ela pode mantê-la ou não mantê-la. Porque, por exemplo, na Igreja Católica Oriental, a possibilidade do casamento para os padres. Então, ou seja, não é uma normativa de fé, mas é uma disciplina que a igreja viu ao longo do tempo que era preciso implantar. Ou seja, para que houvesse mais uma disponibilidade da nossa parte, né, para servir mais. Nós não casamos, não temos filhos biológicos, né, mas quando o padre está numa paróquia, o bispo assume uma diocese, nós ganhamos muitos filhos, né, muitas pessoas que estão ali sob os nossos cuidados. Então, a igreja, sabiamente, ela busca, não é, esse caminho, esse entendimento, né, para que haja uma doação mais ampla, uma doação mais exclusiva pela causa do reino. Então, é um pouco a isso que a igreja vive, a sua disciplina. Os papas às vezes são interpelados, né, a respeito disso, e eles vão dando, assim, as orientações devidas
para que se possa entender, compreender e toda essa dimensão. E sustentar essa disciplina. Isso encontra fundamento teologicamente na Bíblia ou, na verdade, é uma decisão de igreja, enfim... É uma disciplina da igreja, não é? Ou seja, até um certo período havia essa possibilidade, depois com o entendimento, estudos da própria igreja, então preferiu-se que exigisse-se dos candidatos ao presbiterato na igreja latina que fossem celibatários, ou seja, é um percurso que foi feito e depois veio a disciplina, tanto que se de repente o Papa quiser abrir o debate e pode abrir para uma mudança. O senhor falou sobre seminaristas que ou no começo ou no final podem entender, depois do discernimento, que não tem aquela vocação e efetivamente, para não sofrer e não fazer sofrer a igreja, deveriam deixar e seguir outro caminho. Isso acontece com os padres também, Dom Alcivan? Vamos falar sobre vida de padre nesse sentido. Ao longo de toda a trajetória sacerdotal, o padre também passa por esse momento de entrega, de não entrega, de deserto, de não deserto, de dúvida ao longo da sua trajetória? Sim, naturalmente, porque nós temos que entender e compreender que o sacerdote, o bispo, o religioso é uma pessoa humana. Então, as pessoas vivem as suas várias fases da vida. É como no matrimônio. Você vive 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nesse percurso se vive os altos e baixos. Então, da mesma forma, é o padre. Ele tem os seus momentos, muitas vezes, das suas crises, dos seus questionamentos. Pode acontecer que um padre esteja 10 anos no ministério e, de repente, ele sinta que o matrimônio agora é a sua vocação. E aí? Deixa o ministério. Ou seja, é melhor que a pessoa tenha uma sinceridade consigo mesmo, uma honestidade própria para dizer eu prefiro deixar o ministério para assumir um relacionamento do que viver com uma vida dupla, não é? Ou seja, isso é muito conflitante para um sacerdote. Se ele vive um enamoramento, vive um relacionamento e, ao mesmo tempo, vive o ministério, isso é angustiante para ele. Ele vive sempre numa tensão muito grande. E aí é importante que ele possa ser ajudado. Primeiro, tem que abrir o coração para viver o seu momento, a sua crise e buscar quem vai orientá-lo, quem pode ajudá-lo a discernir se deve realmente continuar no ministério ou se deve deixar para assumir um relacionamento e construir uma família. Isso acontece muitas vezes ao longo da história. Eu mesmo em Caicó, quando estava em Caicó, era responsável lá pela dimensão canônica da diocese, preparei vários processos de colegas que pediram para deixar o ministério e pediram ao Papa a dispensa do celibato. Então, eles viveram um período de tempo padres, depois descobriram, tiveram relacionamentos e deixaram o ministério. E, inclusive, agora, semana passada, um casou. Eu preparei, em Caicó, eu preparei todo o processo dele, encaminhei para Roma. Hoje, o Papa dispensa isso com muita facilidade. O Papa não faz nenhum obstáculo para dispensar do celibato alguém que deseja contrair o matrimônio. E então muitos procuraram, nós fizemos e eles hoje estão casados, felizes, têm família. Mas não pode mais chegar, não servir nenhum... Não pode mais, porque realmente eles optaram pelo matrimônio agora. Então isso acontece, e nós sabemos que na sociedade que nós vivemos, os padres também vivem às vezes as suas tensões, as suas preocupações. Nós sabemos que há um alto índice de padres com problemas depressivos, com momentos difíceis em suas vidas. Por quê, Dom? Olha, isso depende muito, Se muitas pessoas procuram, inclusive os padres, como intermédio para entender... As pessoas procuram quando estão nas suas dificuldades, mas também tem padres que vivem esses momentos difíceis. Tem vários estudos no Brasil a respeito dessa realidade. A síndrome de burnout, que também está presente, que acomete as pessoas no dia a dia.
os que estão muito atarefados com o trabalho, muito angustiadas com as situações. E nós também, padres, não estamos ilesos a essas situações. É a preocupação pastoral, é a preocupação de administrar a paróquia. Às vezes tem um padre que está numa paróquia que tem 30 comunidades para dar conta, né? Ou seja, às vezes esse peso ele vai chegando. E chega um momento em que a pessoa realmente sente essa vulnerabilidade psíquica. Então, o caminho é como ajudá-los, né? E procurar os caminhos para ajudá-los, o tratamento psicológico, o tratamento espiritual, o acompanhamento. Então, também se vive essas situações no mundo que nós vivemos, na nossa igreja, no Brasil, no mundo inteiro, essa preocupação. Então, nós precisamos ter uma pastoral presbiteral que possa acompanhá-los, ajudá-los, para que os nossos padres também tenham os seus momentos de descanso, que é importante. A igreja recomenda que haja um dia por semana de folga, né, para refrigerar um pouco a cabeça, e 30 dias de férias. Isso aí é recomendação canônica da igreja. Todo sacerdote tem direito a 30 dias de férias para se renovar, se recompor. É uma pessoa humana. Às vezes pensa, né, que porque é padre, então não tem problema, não tem dificuldade, não cansa, mas também tem. Não se chateia. Não se chateia, né? Não fica de mau humor. Tudo isso acontece porque é da dimensão humana. Nós somos humanos. Dom Silvão, pergunta de leigo. Agora, pelo que o senhor está falando aí, o pecado reside maior, muito mais na continuidade de um padre que despertou para o matrimônio ou para o fim do celibato, do que na sinceridade dele dizer, olha, eu não suporto mais. A gente pode medir assim, esse grau de pecado do ponto de vista de uma vida de padre que está se enganando a própria igreja? É preciso, né, que, em primeiro lugar, ele tenha a coragem, né, de dizer, assumir que está passando por um momento desse. Entre você dizer isso, abrir o coração para alguém que ajudar e permanecer numa vida dupla, não é? Porque se você permanece numa vida dupla, você permanece num pecado, não é? Então, ou seja, é melhor trabalhar interiormente isso para se encorajar para resolver a situação. Claro, isso é da intimidade da pessoa, né? Então a intimidade da pessoa é um cofre divino, né? Como diz o Papa Francisco, ninguém pode, né, violar, né, a consciência de ninguém. Mas a pessoa precisa, na hora da dificuldade, no momento complexo da sua vida, precisa pedir ajuda, né, socorro, para não deixar afundar, né? Enquanto a água está pelo nariz, então ainda é tempo de respirar e pedir socorro. Agora, se a pessoa, né, não busca isso e vai se acomodando nessa situação, não faz bem, né? Então, a igreja quer sempre ajudar, procura sempre um caminho para que a pessoa viva dignamente, né, o seu ministério. É como no próprio matrimônio, né? Não é interessante que a pessoa que seja casada tenha, né, uma segunda esposa ou um segundo esposo. Uma vida dupla. Né, a vida dupla, né, porque isso arruína o matrimônio, arruína a família. Então, do mesmo modo, o padre, né, que precisa também viver a sua vida com dignidade, o seu ministério com dignidade, com testemunho. Falando em matrimônio, exatamente em matrimônio, talvez um dos maiores dilemas da Igreja Católica na atualidade é exatamente como acolher, como permitir, inclusive, a plenitude, né, dos sacramentos, sobretudo da comunhão, para as pessoas que estão aí em situação de separação, né, matrimonial. Como é que a igreja tem visto isso? Como é que tem avançado? Qual é a sua visão em relação a isso? Tem muita gente indo para a igreja, mas ali constrangida porque se separou, já não faz mais aquele matrimônio na sua plenitude, tem uma outra vida, já está em outra relação e aí não pode comungar e tal nessa relação. E tem muita gente procurando numa luta para processos de dissolução do matrimônio, né? De suspensão e revogação desse matrimônio. A igreja tem mexido nisso para ficar mais flexível em relação a esse acolhimento? Sim, nós sabemos, né, que a questão das segundas uniões, né, de casamentos falidos, é um percurso muito doloroso, espinhoso ao longo da história, né, da igreja e na vida de um casal que passa por uma experiência dessa.
Então, a igreja, ela permite que haja uma nulidade de um matrimônio se ele nunca existiu desde a sua concepção, né? Isso pode acontecer. Agora, para declarar realmente que esse matrimônio não existiu, é preciso fazer um processo, encaminhar um processo a um tribunal eclesiástico, que nós temos aqui na Paraíba, inclusive aqui na Arquidiocese, há um tribunal eclesiástico para resolver essas situações. Mas é um longo percurso, é difícil, é burocrático, digamos assim? Depende muito da modalidade do processo que é feito. Ou seja, antigamente era um processo mais demorado, porém em questões, ou porque as pessoas não tinham tanta informação a respeito disso, ou porque os tribunais eles eram tribunais bastante reduzidos e poucos profissionais da área do direito canônico para assim atuar nos tribunais. Mas Francisco, o Papa, ele fez uma nova modalidade, ele reformou o processo matrimonial e criou um processo novo chamado o processo breve. Esse processo breve, ele demora menos e ele foi exatamente instituído para dar celeridade às petições de nulidade de matrimônio. E também o processo ordinário. O processo breve, o que significa o processo breve? É um processo quando as duas partes, elas concordam em fazer a petição em conjunto ao tribunal. Ou seja, um casal, depois de 3, 4, 5 anos, viveu uma experiência de o falimento do matrimônio. Mas depois eles foram pensando, foram orientados e chegaram à conclusão: eu acho que o nosso casamento ele não foi válido. Por quê? Porque nós casamos imaturos, éramos muito jovens. Não é? A grande chave. A menina engravidou e a família obrigou a casar porque estava grávida. Casou por uma circunstância, nós vamos ter que mudar daqui, da Paraíba, para o sul, e para a gente ter mais... Vamos nos casar, e de repente isso não deu certo. Foi assim, uma motivação que não era propriamente por amor, porque a pessoa queria viver o matrimônio. Então, essas duas pessoas dizem: eu acho que nós realmente pisamos na bola, não era o tempo. Então, vamos pedir. Então, os dois escrevem a sua história de vida, assinam os dois e apresentam ao tribunal. Esse processo é um processo chamado breve. Esse processo, aqui mesmo no tribunal da Arquidiocese, é julgado, e assim, num prazo de 45 dias, mais ou menos, já se tem a resposta à sentença. Como um acordo é mais breve. Como um acordo é mais breve. Tem crescido, Dom Silvano? Muito. Aqui na Paraíba? Na Paraíba, o tribunal... Você consegue ter números em relação a isso? Olha, assim, precisamente eu não tenho os números, porque o padre Luiz Carlos é quem acompanha diretamente esse processo, mas tivemos agora, no final do ano, a reunião final de conclusão do ano judiciário da Arquidiocese, e lá o padre Luiz apresentou os dados de quantos processos ordinários nós fizemos e quantos breves. Mas é um número muito considerável. Ou seja, as pessoas, depois que o Papa Francisco ele criou a modalidade, elas ficaram mais informadas, elas tiveram mais conhecimento e procuraram, assim, os tribunais. Dom Silvano, você falou uma palavra aí que eu acho que ela é extremamente chave para esse debate, que é estavam imaturos na hora do casamento. E essa imaturidade passa muito pela não compreensão exata da importância e da profundidade de um matrimônio. E se a gente for fazer ali uma classificação, o matrimônio está dentro do mesmo nível de sacramento da ordem, né? São os sacramentos de serviço, né? Tanto o marido e a mulher quanto um padre estão no mesmo nível de sacramento dentro dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Não compreender isso na hora de casar, a gente vê muita gente que não tem... e aí eu não estou fazendo julgamento nenhum, em algum momento você vai casar, mas não compreende a importância do matrimônio ou a dimensão do matrimônio aos olhos de Deus. Casamento, a relação é algo complexo, né? E você não entende, de repente se separa ali. Eu estou fazendo toda essa introdução para perguntar, do ponto de vista de formação na igreja,
para os noivos que estão querendo casar na Igreja Católica, porque tem gente que não tem vivência na Igreja Católica, nem o homem nem a mulher, e de repente só entram na igreja na hora de casar, porque acha que ali faz parte de um rito social, inclusive. Falta formação para entender, meu filho, minha filha, vocês querem casar, mas como é a vida de vocês na igreja e que compreensão vocês têm efetivamente no matrimônio, porque senão não precisa ir para a igreja, vai lá e casa no civil e está resolvido, né? Uhum. Essa é uma preocupação que tem a igreja, né? O Papa Francisco, ultimamente, tem muito chamado a atenção para esse processo de formação dos futuros casais. Ou seja, ele diz que é preciso acompanhar, né, antes, durante e depois. Desde o processo do namoro, do noivado, né, até a vida pós-matrimônio, é importante acompanhar essas pessoas que querem viver uma vida a dois. Porque é importante entender, não é, que são duas pessoas, seres humanos, que irão para o altar com virtudes, dons, talentos e também suas dificuldades, seus defeitos, suas carências, seus temperamentos. Então, um jovem que inicia um processo de namoro, ele precisa não se apressar para o matrimônio, mas conhecer, né, o seu namorado, a sua namorada, para ir dando passos para maturar a decisão final, do sim final. Porque, como nos ensina a igreja, é um sim para toda a vida. Né? O casamento não é enquanto der certo, né? Ou vamos fazer uma experiência. Não pode ser assim. Né? Quem entende genuinamente o sacramento, a dimensão sacramental, precisa entender, compreender que é um sim que se dá até que a morte os separe. Claro que os desafios vão acontecer na vida dois. Momentos bons são muitos, eu creio que sejam mais do que os momentos difíceis, mas também há momentos difíceis. Agora, o casal precisa estar preparado para isso. Né? Um casal que tem um alicerce cristão, de fé, ele vai, né, superar, vencer muito, com mais facilidade, as crises da vida matrimonial. E isso ajuda. Então, é preciso acompanhá-los para que eles cresçam e entendam, compreendam, tenham essa maturidade para saber o que é o matrimônio. Não é simplesmente preparar uma festa, se preocupar com o vestido da noiva, o paletó, como eu vou decorar a igreja, onde eu vou recepcionar as pessoas, mas antes disso é a preparação interior. Nós realmente nos amamos, nós nos gostamos, estamos realmente prontos para viver essa vida a dois, então é preciso esse acompanhamento. Né? Agora, é claro que muitas vezes é deficiente a formação. Muitas vezes a preparação para o matrimônio se resume no curso de noivos no fim de semana. Né? O que não é um tempo hábil para aprofundar, para ajudar essas pessoas. Já há uma experiência em algumas dioceses aqui do nosso regional do acompanhamento àqueles que estão, né, noivos. Por exemplo, 6 meses antes, encontram-se com um casal já mais experiente, maduro, para viver esse processo, para entender, compreender como isso, né, é vivenciado. Então, a grande maioria dos casamentos fracassam porque não há maturidade, porque eles não se prepararam para isso. Eu mesmo, no Tribunal Eclesiástico, quando atuava em Natal, fiz vários julgamentos de pedido de nulidade, porque nós vimos claramente que aquele casal não estava maduro, não entendiam, não compreendiam o que realmente era o sacramento do matrimônio, a vida a dois. Então, casavam por uma aventura, não é? A menina engravidou e agora eu tenho que assumir isso. Mas minha pergunta, Dom Silvio, é exatamente essa. A igreja não estaria na hora, olha só que pesado que seria a igreja dizer, não, vocês não estão prontos para casar. É difícil a igreja dizer isso, né? Como, por exemplo, você vai ingressar em algumas comunidades carismáticas, a comunidade faz ali, passa por um processo de seleção e ela diz, não, você não está preparado para essa comunidade carismática, você não está ainda atingido. A igreja, se vai chegar o momento da igreja dizer, ou ela preferiu mudar no final, ou seja, ficou mais fácil a nulidade, porque é mais difícil ela dizer, não, na igreja católica vocês estão preparados para casar no civil, em qualquer lugar, mas para o sacramento não. Não, o caminho com certeza seria da formação, da preparação, né? Para
essas pessoas. Ou seja, em tese, canonicamente, quem pede o matrimônio deve ser, né, atendido no pedido de matrimônio. Agora, é claro, se você, na sua paróquia, é um padre que você conhece aquela pessoa, essa pessoa foi do grupo de coroinhas, depois do grupo de jovens, eu acompanho, eu até às vezes batizei e acompanhei essa pessoa, esse casal. Às vezes acontece isso, né? Na paróquia nós temos contato com aquele jovem desde o começo. Sim. E acompanhamos o processo deles. E nós podemos perceber, olha, rapaz, dá um tempo, não é agora a hora, né? Pense melhor, você já tem uma estrutura mínima para esse momento, tem de que viver, onde vão morar. Consegue orientar melhor. Né? Consegue orientar melhor. Mas sob a orientação, né? E não... Sob a orientação, né? Mas eu dizer assim, não, você não vai casar, eu não posso, né, impedir, né, alguém de ir para o matrimônio. Eu posso perceber sinais de que é preciso uma maturação maior e eu posso aconselhar. Se essa pessoa tomar o conselho, vai ser melhor. Porque aconteceu isso quando eu era, né, pároco lá no interior, Rio Grande do Norte. Eu vi o menino coroinha com 7 anos. Ele ficou maduro, né? Ou seja, chegou aos 18 anos, mas esses namoros, né, de hoje, né? As descobertas, né? Tanto ele como ela, muito jovens. Então, ele engravidou a menina, a namorada. A mãe veio falar comigo, olha, ele engravidou e vamos organizar para o casamento. Eu digo, não vamos casar ele agora, não. Vamos esperar eles conviverem um tempo, né, para ver realmente se é isso que eles querem. Porque logo impor o matrimônio, né, no momento desse, né, algo muito prévio, né? Ou seja, algo muito... Ou seja, a gente até poderia supor que um padre, a primeira coisa que ele ia recomendar era o casamento. Ao contrário, por entender a importância do casamento, é que você Exatamente. diz, calma. Calma, vamos ter paciência, essa criança vai nascer ainda. Acho que quase dois adolescentes. Né? Então, vamos esperar. Ou seja, poderia dar certo? Pode dar certo. Um jovem com 16 anos pode casar e viver para o resto da vida, pode. Pode não dar. Ou seja, então é bom que tenha essa perspicácia, né, para orientá-los, para ajudá-los nesse procedimento, nesse processo, para bem discernir, né, se realmente estão prontos para essa vida dois, para os compromissos que se exige no matrimônio de um esposo, de uma esposa, depois de um pai, de uma mãe, na educação, né, dos filhos. Ivan, tem um tema que o Papa Francisco puxou como orientação, mas também que gerou ali algumas discussões. Quero lhe perguntar sobre o que é que o senhor acha disso e se aqui na Paraíba isso tem, de certa forma, cresceu entre os padres essa bênção que, quando ele falou da bênção dos casais homoafetivos, né? Os sacerdotes terem ali a prerrogativa de definir se querem ou não abençoar essas uniões aí de casais homoafetivos. O que é que o senhor acha disso e se tem crescido na Paraíba nesse sentido? Olha, veja bem, nós sabemos que é um tema que na igreja está ainda em profundo debate, né, se busca encontrar caminhos para ajudar a essas pessoas, que têm essa tendência, que assumiram essa dimensão em suas vidas. E o importante é que nós acolhamos essas pessoas. A igreja, a orientação da igreja é essa, do Papa, dos documentos. São pessoas humanas. São pessoas que precisam do nosso acolhimento, da nossa atenção, do nosso cuidado pastoral. E a bênção, que o Papa autorizou foi exatamente uma bênção para aquelas pessoas que se aproximam e pedem uma bênção para as suas vidas. É bom entender que a bênção não é sacramento. Nesse contexto, não é um sacramento. A igreja não está assim, homologando uma união homoafetiva como sacramento. Não. Entende, compreende as pessoas nas suas várias opções, mas foi exatamente para dizer a essas pessoas que elas não são excluídas, que elas não são amaldiçoadas, como muitas pessoas pensam, mas são criaturas de Deus, pessoas humanas, cristãos, católicos, que estão num processo de vida, que frequentam a igreja, que vão à missa,
que pedem tantas vezes essa bênção e não há por que negar uma bênção a uma pessoa. É como alguém que chega na igreja e pede: padre, me dê aqui uma bênção porque hoje eu vou fazer uma cirurgia de risco e quero pedir uma bênção. Fazemos uma bênção para essa pessoa. Muitos católicos ficaram muito revoltados com essa decisão. Exatamente. Porque tem uma visão, inclusive, até mais dura, uma dureza de relação. É tanto que você percebe que isso, hoje em dia, praticamente as pessoas não tocam nesse assunto. Ou seja, as pessoas querem mais polemizar. Ou seja, muitas vezes a polêmica para render, de certo modo, holofotes. Então, 1000 pessoas vieram com interpretações, vieram com julgamentos já contra o Papa e tudo mais, mas o Papa foi dando espaço para explicar que isso não é um sacramento propriamente dito, não é o sacramento do matrimônio. Então, entender, compreender que essas pessoas, elas pedem a bênção, se dá a bênção, claro, de uma maneira bastante discreta, de uma maneira simples, para que as pessoas não fiquem compreendendo de maneira errada ou confundindo as pessoas. Então, é entender isso, compreender isso. E, assim, eu não tenho notícia de que tenha sido com muita frequência, que tenha havido essa procura aumentado, com muita frequência não. Mas essas pessoas estão aí. Hoje nós temos, por exemplo, pessoas que vivem um relacionamento homoafetivo, que tem adoção de filhos e que esses filhos estão frequentando, por exemplo, a catequese na igreja, pedem o batismo, ou seja, temos que começar a entender e compreender como vamos lidar com essas situações, com essas demandas que surgem para a igreja. Então, como disse o Papa Francisco, a igreja, como mãe, precisa acolher e precisa ajudá-los a fazer esse percurso. Dom Silvan, eu quero falar sobre 2 padres, padre Ibiapina e o padre Egídio, 2 extremos aí nessa circunstância, um do ponto de vista da dimensão do serviço e outro do ponto de vista da dimensão aqui dos escândalos todos que o envolveram e o envolvem. Mas antes, eu vou deixar isso para o próximo bloco, só para lhe perguntar, e aí como perguntar a pessoa, ao Silvan Tadeu, o que é que o senhor faz para, quando o senhor falou nesse dia de folga aí, que é segunda, mas eu não sei se nas férias, o que é que o senhor faz para, humanamente falando, para dar uma relaxada e uma descansada nesse sentido? Tem muita gente que fica com dúvida em relação a isso. Eu soube, inclusive, que o senhor é flamenguista, é isso? De carteirinha, soube disso também. O que é que o senhor faz ali, além de comemorar as vitórias do Flamengo? Como bom flamenguista, o futebol na TV você um momento. Você acompanha? Acompanho sim, eu gosto de acompanhar o futebol na TV. Dom Delso fica acompanhando o Botafogo. Ele é Botafogo, saiu bem, né? Pois é. O Flamengo, ou seja, para os momentos de desopilar que é preciso, então, o futebol eu gosto de acompanhar na TV, o jornalismo também, eu gosto de acompanhar, inclusive o Frente a Frente na segunda-feira eu consigo dar uma olhada, vez por outra, naquilo que está sendo ali passado, a Paraíba, a política, a religião, aquilo que você tanto faz aqui no programa. Gosto de uma caminhadazinha ali em Cabo Branco também. Tá. Faço uma caminhadazinha. Você joga uma bolinha também não? Mas já joguei futebol no seminário, mas depois dos 50, aí fica mais difícil. Os seminaristas, venha jogar com... Então eu vou aparecer mais... Depois dos 50 fica mais difícil, Então, é a caminhada, é um pouco do exercício, para também, por causa da saúde, a leitura, que é sempre importante, E às vezes quando algum amigo convida para um momento, um dia de lazer, numa casa, na praia, descontração, a gente vai procurando viver isso, Vez por outra, vou à minha terra, vou à casa de minha mãe, que é numa região de serra lá no Rio Grande do Norte também, clima bom. Então, é um pouco dessa mistura para ajudar a desopilar nesse percurso. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta 1 minutinho só e a gente volta aqui, fechando a nossa conversa com o bispo auxiliar da Paraíba, da Arquidiocese da Paraíba, Dom Alcivan Tadeu. 1 minutinho só e a gente volta.